Agora. Oh, bom dia, pessoal. Acabamos de entrar aqui. Então, bom dia a todos, a todas, OABeiros, OABeiras. Nós vamos falar, o professor Igor gosta. Nós vamos falar hoje sobre processo legislativo. Ah, professor, mas processo legislativo quase não cai na prova da OAB. Não é bem assim, não. Processo legislativo cai junto com controle de constitucionalidade. E esse cai bastante, né? Então, geralmente, quando tem questões de controle... Ah, doutor Luiz, que prazer ter na minha aula, doutor Luiz, né? Então, o processo legislativo ele vai cair junto com o controle de constitucionalidade. As questões de controle de constitucionalidade geralmente vão ter um vício de iniciativa, vão ter um vício ali de materialidade, de formalidade, e o vício formal ele está ligado ao processo legislativo, né? O vício formal dentro do controle de constitucionalidade está ligado ao processo legislativo. Então, eu vou trazer aqui um arcabouço, claro, a gente tem uma horinha só, né? Tá lotando a turma, estou gostando de ver, hein? Já fiz cursos aqui que foram bem menos, já estamos com 31 aí, que bom, que bom. Continuem participando. Então, a gente vai trazer aqui em uma hora essa ideia do processo legislativo e como é que isso é cobrado pela FGV. Eu não vou trabalhar questões OAB aqui. Por quê? Porque eu acho que as questões OAB você tem que guardar para fazer simulado. Não faça questões OAB de maneira solta, porque aí você perde a chance de ter questões de simulado. E o melhor simulado que a gente tem são as provas anteriores da OAB. Então, quando você for fazer questões para estudar para a OAB, pegue questões FGV de concursos. Cuidado. Cuidado com concursos Delta, concursos de fiscalização e controle, concursos de magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, concurso no nível mais alto, tome cuidado. Mas concursos ali de nível superior que envolvam tribunais, pegue as questões mais recentes FGV para fazer. Fica a dica, guarde as questões da OAB para você fazer como simulado. O melhor simulado que tem para a OAB são as provas anteriores, tudo bem? Mas vamos deixar de conversa e vamos seguir em frente aqui. Olha o mosquito, matei o mosquito. Vamos em frente aqui. Um breve currículo meu, pessoal. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Né? Então, a nossa aula hoje é sobre processo legislativo, como eu falei para vocês. Essa live é preparatória para a OAB. Então, eu não estou aqui para esgotar processo legislativo. Né? Obrigado, Andréia. Não estou aqui para esgotar processo legislativo. Eu dou esse treinamento de fundamentos do processo legislativo lá na Câmara dos Deputados, lá no CEFOR. Eu dou esse treinamento em 30 horas de fundamentos do processo legislativo. Então, aqui em uma hora, a gente está voltado para aquilo que cai na OAB, que, na verdade, é o interesse de vocês. Então, só minha formação. Sou formado em Direito. Que novidade, né, professor? Formado em Direito. Sou especialista em Direito Penal e Processo Penal, mestre em Poder Legislativo, né? Sou mestre em Ciência Política na área de Poder Legislativo. Como eu já falei para vocês, sou analista legislativo da Câmara dos Deputados. Estou no IESB desde 2016, selecionando no IESB desde 2016. Me sigam lá no Instagram, pessoal. Quem não me segue ainda, eu já botei aqui na conversa aqui do lado, né? Aqui no nosso chat aqui, eu já botei o meu Instagram. Me sigam lá, quem não me segue ainda. E também meu WhatsApp está aqui no chat. Eu sei que boa parte de vocês que já foram meus alunos e minhas alunas, ou que são meus alunos e minhas alunas, já tem isso, mas se tiver alguém aí que não foi meu aluno, não é minha aluna, tá aí a forma que vocês têm de me achar, de conversar comigo, tudo bem? Vamos lá, então. Eu sempre trago esse gráfico aqui, quando eu vou fazer essas lives, né? E quem já viu outros, professor, mas de novo isso, só que agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Por quê? Porque esse gráfico aqui, no 38º exame para frente, ele não vai ser mais assim. Esse gráfico ele vai ser modificado, porque a gente tem 3 novas disciplinas. A gente tem direito previdenciário, direito eleitoral e direito financeiro. A gente tinha 17 antes, vamos ter 20 disciplinas, né? Então, a gente tem... e aí a gente vai ter, então, a inserção dessas 3. Mas não muda o número de questões, continua 80. Então, a gente precisa saber, e a gente já tem informação, tá? De como que essas disciplinas vão entrar aqui, como que essas novas disciplinas vão entrar aqui na prova da OAB. Então, a gente tem aqui, ó,
a nossa Master, a nossa riquíssima, vamos chamar aqui de classe A, né? Classe A, aquela que é riquíssima. Nós temos aqui a classe B, né? Nós temos a classe D, né? A classe D, C, perdão, classe C. Nós temos a classe D, já vai ficando mais pobrezinho. E aqui nós temos o pessoal na extrema pobreza, classe E, né? A classe E são as coitadinhas, né? Nós estamos falando ali de filosofia, direitos humanos, ECA, CDC. Ah, professor, essas matérias não são importantes? Elas são importantes para a sua formação como advogado, como bacharel em direito, né? Elas são extremamente importantes. Mas para a prova do OAB, elas são coitadinhas, são 2 questões de cada. E o detalhe é exatamente esse, né? As novas disciplinas, pelas conversas que a gente já sabe, elas vão entrar como coitadinhas. Então, direito previdenciário, direito eleitoral e direito financeiro vão ser coitadinhas. Qual que é o problema? As coitadinhas juntos, elas são lançadas a classe A, né? Então a gente já tem 6 coitadinhas, são 12 pontos. Vamos ter mais 3, mais 9 pontos, são 21 pontos de coitadinhas. E a gente vai ter que começar a rever o que a gente, se a gente realmente tem que deixá-las de lado ou o que a gente vai aproveitar dessas coitadinhas, tudo bem? Só para a gente terminar, aqui não tem a ver com processo legislativo, mas acho importante vocês que estão estudando para a OAB terem uma mentoria, mentoria que eu falo é isso que eu estou falando aqui, né? Ter uma orientação de como estudar. A informação é que vão ser tiradas uma questão de cada matéria aqui das classes B e C. Aqui na classe C eu não sei quais são elas, mas vão tirar matérias aí. Uma questão das matérias da classe B e C e vão entregar para as 3 coitadinhas que vão entrar. Direito previdenciário, direito eleitoral e direito financeiro. Pessoal, eu não estou falando coitadinha para menosprezar as disciplinas. Estou falando aqui só para ficar marcado para vocês que são disciplinas que, para a prova da OAB, em termos de pontuação, elas têm menos relevância, tudo bem? A nossa ética, né? Estatuto e ética da OAB vai continuar dominante, classe A, 8, pelo menos as informações iniciais, que vão seguir com 8 questões, vai ser a matéria mais importante, tudo bem? Vamos em frente aqui, então, e agora vamos parar de conversa e vamos falar daquilo que a gente veio, de fato, fazer aqui, que é falar sobre o processo legislativo. A gente vai ter que fazer uma introdução, não tem como eu falar de processo legislativo sem fazer uma análise aí de todo o sistema brasileiro. Vou tentar ser bastante rápido aqui, mas isso aqui já dá um semestre de aula, só esses tópicos aí que eu estou colocando para vocês, né? Então, assim, nós vamos fazer uma introdução para que vocês entendam o processo legislativo, tem alguns conceitos básicos, né? Tem outros conceitos que eu não vou nem trazer para essa aula, tipo legislatura, sessão legislativa, reuniões, sessões plenárias, sessões deliberativas. Isso aí não cai na sua prova, não costuma cair. Então, novamente, não é uma aula para você entender processo legislativo, é uma aula para você matar questões de processo legislativo na OAB. Então, isso tem que ficar bem certo para vocês. Primeira coisa é o tal do sistema federativo. Nós, no Brasil, não somos um Estado unitário, nós somos um sistema federativo. O que isso indica? Indica que nós temos um poder central, que é soberano, que é o poder da União. E esse poder central, ele divide poderes com os outros entes federativos, Distrito Federal, estados e municípios, municípios sendo uma inovação da Constituição de 88, né? Foi trazido pela Constituição de 88. Deixa eu só tomar uma água rapidinho, que minha garganta está arranhando. O modelo federativo brasileiro é diferente do modelo federativo estadunidense. Esse modelo federativo ele foi criado nos Estados Unidos. Após a independência, havia 13 colônias independentes, 13 estados soberanos, que para evitar serem reconquistados pela Inglaterra, esses estados que eram soberanos, eram independentes, cedem poder à União. Pessoal, guardem uma coisa no seu coração. Ninguém quer ceder poder. Ninguém quer ceder poder. Então, sempre que eu estou cedendo poder, eu quero ceder o mínimo possível. Esse sistema estadunidense é conhecido como federalismo
centrípeto, né? Cede poder para o centro. Se eu tenho estados independentes que estão cedendo poder, eles vão querer ceder o mínimo para a União. Lá nos Estados Unidos tem a União e tem os estados, como é no Brasil, porque a gente copiou esse modelo. Só que a diferença é que quem cedeu o poder para a União foram os estados. A gente vai ver que aqui no Brasil foi diferente. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque quando esses estados cedem o poder para a União, eles que estão cedendo, cedem pouco. Então, lá nos Estados Unidos, você tem muito mais autonomia dos estados. Por isso que lá nos Estados Unidos você vai ver sistema bicameral em alguns estados, né? Você vai ter Senado, lá nos estados, em alguns estados, não em todos. Você não precisa replicar todo o sistema, todo o processo legislativo em todos os estados. Cada estado lá tem o seu próprio sistema de processo legislativo, tem o seu próprio processo legislativo, porque eles têm mais autonomia. Eles não são soberanos, a soberania é da União lá também, mas eles têm mais autonomia. Lá os estados podem por exemplo, cada estado redigir a própria lei penal, a lei processual penal, enfim. Aqui no Brasil foi diferente. Nós tínhamos um estado unitário, nós tínhamos a União já, nós tínhamos um estado unitário, que foi na época da colônia, que virou monarquia, na independência do Brasil, vira monarquia e mantém-se o Estado unitário. Quando da proclamação da República, os proclamadores da República sentam para conversar e digam, olha só, eles precisam de uma Constituição. E a gente não tem muita manha para fazer Constituição. Vamos olhar para os Estados Unidos, como é que é a Constituição deles? A Constituição deles já começa com uma organização de Estado que é diferente da nossa. A nossa organização de Estado é o Estado unitário. A gente tem o poder todo centralizado. Mas lá não é assim. Vamos copiar de lá? Vamos descentralizar o poder? Vamos criar uma federação também aqui no Brasil? Vamos. Mas a nossa federação é diferente de lá. Lá eu tinha 13 colônias que cedem poder para a União. Aqui eu só tenho a União. E a União vai ceder poder para os estados brasileiros. Quem cede poder quer ceder muito ou quer ceder pouco? Quer ceder pouco. Então, a nossa União cede poucos poderes para o Estado, né? E isso vem desde do século XIX e se mantém nas constituições seguintes. Então, assim, a nossa União ela é muito mais... nossos estados, nossos entes federativos, estados e municípios, têm menos autonomia do que naquele modelo centrípeto estadunidense. Nós temos um modelo centrífugo, onde a União cedeu poder para os estados. Isso modifica todo o processo legislativo nacional, porque centraliza. Nós temos um processo legislativo constitucional que deve ser replicado, por exemplo, nos estados, coisa que nos Estados Unidos não funciona. Pessoal, sei que está meio corrido, né? Mas espero que vocês consigam entender essa questão de como o sistema federativo nosso, como historicamente a criação desse sistema federativo a partir de um Estado unitário tem efeitos não só no processo legislativo, mas também no nosso controle de constitucionalidade, né? Os alunos que tiveram direito constitucional comigo e tiveram controle de constitucionalidade, né, que é lá em processo civil, alguma coisa, 6, 7, sei lá, que tiveram controle de constitucionalidade comigo, eu expliquei bastante isso aqui, dessa questão da formação do Estado federativo brasileiro, da questão de como nós copiamos de maneira até temerária alguns conceitos da democracia estadunidense, mas que para o Brasil esses conceitos teriam que ser melhor trabalhados, e a gente foi consertando, principalmente no que tange ao controle de constitucionalidade, ao longo do século XX, mas mesmo assim a gente tem problemas que hoje ainda residem nesse nosso sistema, mas, de qualquer forma, isso tudo começa nessa formação do nosso Estado Nacional. Beleza? Eu digo do nosso sistema federativo, que, aliás, inicialmente, né, na nossa Constituição de 91, nós tínhamos de 1891, nós tínhamos os Estados Unidos do Brasil. Até isso a gente copiou o nome, né? Até isso a gente copiou o nome. Hoje é República Federativa, mas já fomos Estados Unidos do Brasil. Esse sistema federativo, né? Nesse sistema federativo, e nesse modelo de Estado copiado dos Estados Unidos, nós temos o poder tripartido, né? Então, nós temos poder legislativo, judiciário e poder executivo bem divididos, né? A gente está discutindo, né, se esse é o melhor modelo. Na verdade, na Constituição de 88, o que a Assembleia Constituinte de 87 queria
era transformar o nosso modelo em parlamentarista. Houve muita pressão do governo executivo daquela época, houve muita pressão ainda dos militares, nós estávamos falando de um período de redemocratização, e não se conseguiu avançar nesse ponto. Mas a gente teve o plebiscito, né, para mudar do sistema. A gente teve que escolher entre república e monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. Mantivemos, né, a república e o presidencialismo. Mas todo anteprojeto constitucional era para transformar o nosso Estado em parlamentarista. E isso, vira e mexe, volta a ser discutido. Né? Isso vira e mexe, volta a ser discutido. Não vou aprofundar aqui, mas existe a discussão do parlamentarismo, do semipresidencialismo, e essas questões, apesar de termos uma repartição de poderes, nós vemos conflitos entre esses poderes. Nós vivemos agora um momento de conflito dentro de um próprio poder, né, que é Senado e Câmara, um assunto até que é pertinente dessa aula, rediscutindo como que deve ser tratado a medida provisória, a formação ou não das comissões mistas. A Constituição Federal é muito clara, tem que ter as comissões mistas, mas durante a Covid, né, durante a pandemia, como não havia condições, né, de se juntar Senado e Câmara para discutir as medidas provisórias, resolveram separar. E aí criou-se esse imbróglio que a gente tem hoje, que eu daria uma hora aqui só falando do imbróglio, mas essas questões vêm muito desse modelo de Estado que a gente mantém em 88, mas o anteprojeto era para ser um Estado parlamentarista. Dentro desse modelo nosso, desse presidencialismo de coalizão, né, que a gente tem um executivo que tem muita influência no legislativo, né, e vice-versa, então você tem membros do legislativo ocupando cargos de ministros do executivo. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, não acontece, né? Isso faz parte do nosso presidencialismo de coalizão, essa distribuição de cargos entre legislativo e executivo. Não estou dizendo que isso é legal, não estou dizendo que isso é imoral, estou dizendo que isso faz parte do jogo, tá bom? Isso faz parte do nosso jogo. E nesse modelo a gente tem o Congresso Nacional, né? A gente tem o Congresso Nacional, que vocês não precisam nem dizer, né? A gente tem na Federação, na União, nós temos o Senado e a Câmara, né? E que isso, o fato de eu ter uma casa iniciadora e uma casa revisora, isso modifica o processo legislativo federal. E esse modelo federal, né, esse modelo do Congresso Nacional, ele não se repete nos estados e municípios. Nos estados e municípios, nós temos um modelo unicameral, né? A gente tem aqui no Distrito Federal a Câmara Legislativa, que para a gente é muito tranquilo, né, falar de Câmara Legislativa, mas se você fala Câmara Legislativa nos outros estados, vão falar que você está cometendo erro, que eles não conhecem a Câmara Legislativa do DF. Nos estados que a gente tem são as Assembleias Legislativas, e nos municípios nós temos as câmaras municipais. Então, esse modelo, né, esse modelo unicameral dos estados, municípios e Distrito Federal, ele não se repete na União. Na União, nós mantemos o Senado Federal. Nós temos a Câmara dos Deputados e temos o Senado Federal, e isso modifica o processo legislativo na federação, porque nos estados, Distrito Federal e nos municípios, como temos só uma Câmara, o processo ele é mais simples, né? Eu não tenho casa revisora, eu só tenho a casa que vai tratar do início até o fim do processo. Agora, tem uma questão da FGV desse ano, do ano passado, que eu vou até abordar aqui, que teve um único momento na história recente da Constituição, não é na história recente, durante a vigência da Constituição de 88, nós tivemos um único momento em que a União funcionou, que o Poder Legislativo da União funcionou de maneira unicameral, que foi na revisão constitucional de 93/94, né? Começa em 93 e 94 nós temos as 6 emendas. Que o Poder Constituinte originário de 87, ele permitiu, lá nos atos de disposição constitucionais transitórias, no artigo 3º, salvo engano, permitiu que fosse feita uma revisão da Constituição 5 anos após a promulgação daquela Constituição, né? 5 anos após a promulgação da Constituição, foi permitida uma revisão ampla, ilimitada dessa Constituição. Nós vivíamos em 93, 94 uma crise política, né? Talvez a primeira, talvez não, com certeza,
a primeira da redemocratização, PC Farias, Collor de Mello, enfim, né? A gente viveu essa crise política e essa tem até um texto do Senado Federal que fala do fracasso desse sistema revisional. Mas essa revisão, ela foi permitida pelo poder constituinte originário e a regra dela é que a Câmara e o Senado funcionassem como uma casa una, cada cabeça um voto. Senadores e deputados seriam juntados numa assembleia revisora, né? E aí cada cabeça seria um voto. 513 mais 81 não seriam separados. Professor, mas hoje o Congresso Nacional se reúne para deliberar sobre o veto, por exemplo, e eles votam de maneira conjunta. Não. Eles se reúnem, tá certo. O Congresso Nacional se reúne para deliberar sobre o veto, mas mesmo reunidos, Câmara dos Deputados faz uma votação e Senado faz outra votação. Nessa questão da revisão constitucional de 93, não foi assim. Eles se reuniram e votaram de maneira una. Então, foi a única vez nessa vigência da Constituição de 88 que Câmara e Senado funcionaram como um sistema unicameral. Tudo bem? Vamos seguir em frente? O professor está rapidinho. Está rapidinho, exatamente. É muita informação. Vamos lá. Vamos em frente aqui. Cadê? Vai dar certo. Vamos falar, então, do processo legislativo. Feitas essas determinações iniciais, vamos falar sobre o processo legislativo. O processo legislativo é o processo pelo qual uma lei, em sentido amplo, né? Então, pode ser a gente vai ver daqui a pouco, na verdade, já vamos ver aqui, ó. O artigo 59, ele fala quais as proposições fazem parte do processo legislativo. Então, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, o processo legislativo é o processo pelo qual uma lei em sentido amplo, porque são todas aquelas proposições que eu acabei de ler para vocês no artigo 59, deve passar para fazer parte do arcabouço jurídico prático, né? Então, assim, uma lei, né, ou uma medida provisória tem um processo legislativo constitucional que deve ser seguido para que ela exista, para que ela encontre validade e não haja nenhum vício formal constitucional nessa fabricação, né? O processo legislativo, ele é uma indústria, né? A gente pode desenhar aqui, ó. Eu sou bom desenhista, quem já foi meu aluno sabe que eu sou quase um Picasso, né? Eu desenho muito mesmo, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Professor, eu estou vendo um robô de cabeça para baixo. Não, não é isso não. Isso aqui é uma fábrica. Isso aqui é uma indústria. Olha a fumacinha saindo. Aqui nessa indústria entram ideias, né? Entram ideias e saem proposições dessa indústria, né? Saem leis, saem normas. Essa indústria é o Congresso Nacional, se a gente falar da União, né? Do processo legislativo da União. Então, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, são fábricas de produção legislativa. E dentro dessas fábricas eu tenho uma ordem de produção. Essa linha de produção ela é guiada pela Constituição, mas os regimentos internos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, nós temos 3 regimentos. Zenilton, eu posso postar. Eu não sei. Aí o professor Igor está aí. O professor Igor pode me ajudar com isso depois. Mas se não for postado, Zenilton, pega o meu telefone que eu já coloquei aí ou no Instagram, pode fazer contato pelo Instagram, ou meu telefone, meu zap ali, que eu mando para você via zap, tá bom? Sem problema. No início do chat aí eu botei meu zap. Beleza, vamos seguir em frente aqui então. Então, o processo legislativo é como que se desenrola, né, as etapas para que eu tenha as ideias, né, que eu entre com as ideias, e ali eu tenho a iniciativa e saia com a produção. Oi, tem um telefone ligado aí, Renata. Desligou, beleza. Vamos lá, chegou a dar um estalo no meu ouvido aqui, vai dar tudo certo. Então, o processo legislativo federal, ele passa por essas fases aqui. Eu confesso que eu não me recordo da FGV cobrar as fases de maneira clara. Tranquilo, Renato, sem problema. Eu brinquei contigo aí.
Eu não me recordo da FGV cobrar na OAB essas fases, né? Mas a gente precisa entender as fases, porque aqui eu tenho os vícios de constitucionalidade. Inclusive, eu vou trazer aqui um quadro mostrando todas as fases da produção de uma lei ordinária, na produção de uma lei ordinária. Então, vamos lá. Eu tenho a fase inicial, poder de iniciativa. Isso aqui a FGV gosta demais de saber, e a gente tem uma questãozinha aí quase pronta, que é o do juiz de garantias, tá? Porque uma das questões constitucionais que está sendo levantada no STF, no juiz de garantias, é exatamente o vício de formalidade no que tange à iniciativa. Porque o juiz de garantias, se a gente pegar lá no processo penal, e estão suspensos os artigos, o juiz de garantias, ele mexe na organização do Poder Judiciário. Quem foi que entrou com o pacote anticrime, que cria o juiz de garantias? Foi o Executivo. O Executivo propõe, a iniciativa foi do Executivo. Não existia juiz de garantias no processo inicial. Quem cria é a Câmara dos Deputados e o Senado. Mas olha só, a iniciativa veio do Executivo. E a iniciativa veio do Executivo, e lá na Câmara dos Deputados eles têm a ideia, vamos criar um juiz de garantias? Vamos pegar o modelo francês, pegar mal pegado, porque o modelo francês tem outras vertentes, mas enfim, vamos pegar o modelo francês, vamos criar aqui no Brasil, né, na fase pré-processual, aqui, na fase de inquérito policial, vamos botar um juiz aqui para validar os atos e separar isso do processo penal? Vamos, boa ideia. Bom, mas para criar o juiz de garantias, a gente tem que mexer na organização do Poder Judiciário. Pois é, nós temos que mexer na organização do Poder Judiciário. Então, nós vamos mexer. Aí eles foram lá e mexeram, né? Tem comarca que não tem, só tem um juiz, então vai ter que ter um tribunal ali, o Tribunal do Estado vai ter que fazer um rodízio de juízes. Isso é mexer na organização do Poder Judiciário, ou vocês têm dúvida disso? Não, é mexer. Olha só, o juiz de garantias, ele que vai fazer a audiência cautelar, né? Então, assim, para a gente não avançar muito. A audiência de custódia, perdão, cautelar, a audiência de custódia. Mas hoje nós temos juízes já, nós temos órgãos fazendo as audiências de custódia, né? Não, mas nós vamos mexer nisso. Pois é, vamos mexer, maravilha. Que ideia maravilhosa que tiveram. Então vamos criar o juiz de garantias, Câmara e Senado criaram, a lei está valendo, aí chegou o STF. Não pode. Tem um vício de iniciativa, tem outras questões, tá? Mas essa para mim é a mais forte. Tem um vício de iniciativa. Porque só quem pode iniciar uma lei, a Câmara e o Senado podem mexer? Podem. Poder Legislativo pode mexer. Eles estão ali para isso. Mas a iniciativa tem que ser respeitada. Só quem tem o poder de iniciativa para começar uma lei que altere a organização do Poder Judiciário é o Poder Judiciário. E não foi o Poder Judiciário que iniciou. Quem foi o Poder Executivo. Então, nós temos aqui um vício de iniciativa, nós temos a inconstitucionalidade, certo? Nós temos a inconstitucionalidade. E a FGV adora essas questões, tanto em concurso público quanto na prova da OAB, que é o nosso foco dessa aula, tudo bem? Beleza. Aí nós temos a iniciativa, temos aqui, aqui é a iniciativa, quem tem a ideia e joga para a fábrica. Aí lá na fábrica nós vamos ter duas diretorias, né? Duas diretorias. A diretoria da casa iniciadora e a diretoria da casa revisora. Via de regra, as proposições vão iniciar na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Começa na Casa do Povo. Depois que a Casa do Povo trabalha, discute e vota a proposição, aí eu passo para a Casa Revisora, que via de regra é o Senado. Quando que essa regra é quebrada? Quando a proposição vem do próprio Senado. Então, um senador cria um projeto de lei. Aí a casa iniciadora é o Senado. Há uma comissão do Senado, a mesa do Senado, cria um projeto de lei ou uma proposição. Começou no Senado. Então, a casa iniciadora é no Senado. Aí a Câmara vira a casa revisora. Mas é o único caso. Via de regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. E isso dá muito poder à Câmara. Porque, por ser casa iniciadora, se a casa revisora modificar aquilo que a casa iniciadora colocou, a revisão passa pela casa iniciadora. A gente já vai ver isso
de maneira gráfica, vai ficar mais claro, tudo bem? Beleza. Aí depois o que eu tenho? Depois o presidente da República, aí passou aqui para o Congresso Nacional, né? Aqui eu botei só o Congresso, né? Mas tem a presidência da República também. Tem o Congresso /PR aqui. PR, isso, ele é um PR. O presidente vai poder sancionar ou vetar, né? Em caso de veto, volta para o Congresso Nacional. Aí depois eu tenho a promulgação e a publicação. Como eu falei para vocês, isso aqui, via de regra, não é cobrado diretamente pela FGV, não na prova da OAB. Mas você precisa saber que o processo legislativo ele tem fases, porque se qualquer uma dessas fases for desrespeitada, eu vou ter um vício de inconstitucionalidade formal, né? A forma foi desrespeitada. E isso, o Senado analisava as iniciativas do Executivo? Não, Jean, negativo. Passa tudo pela... A casa iniciadora é sempre... Calma aí. O Senado sempre analisa, né? Eu não sei se você botou certo ali. Não começa no Senado, mas ele sempre analisa. Só que a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, beleza? Então, vamos aqui no gráfico, vocês vão entender melhor. Ó, vamos aqui no gráfico e vocês vão entender melhor. Aqui a gente já falou, né? Então, essas aqui são as proposições, enfim. Então, daqui, ó, fluxograma, isso aqui é do CEFOR, tá? Acabei não botando aqui a fonte, mas a fonte é o CEFOR lá da Câmara dos Deputados, é de um curso que eu dou lá de CEFOR CD. Então, ficou estranho, né? CEFOR CD. Ixi, vou apagar isso aqui, ficou estranho. Agora que eu vi, olha só que coisa horrível. CEFOR, guardem só CEFOR CD, ficou uma coisa horrível, né? De se falar. Enfim, né? Esquece. CEFOR, né? CEFOR da Câmara dos Deputados, né? Então, é lá do curso que eu dou, peguei esse gráfico. Então, para a gente entender aqui, Jean, olha só. Como que é, via de regra, como é que começa, como é que é a tramitação lá... Opa! Como é que é a tramitação na Câmara dos Deputados. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a iniciativa. Aí a iniciativa aqui pode ser... Eu começo aqui, então, né? Começa aqui o fluxo. A iniciativa pode ser da própria Câmara, a iniciativa pode ser do Senado. Se for do Senado, a casa iniciadora vai ser o Senado. A iniciativa pode ser do Poder Executivo, a iniciativa pode ser do Poder Judiciário, pode ser do Tribunal de Contas. Aí tem que ver a Constituição, ela dá... Pode ser pode ser da Defensoria Pública, né? A iniciativa pode ser do PGR. A Constituição Federal vai dar... Pode ser popular, né? Pode ser popular. Então, a Constituição Federal dá poder de iniciativa a diversos órgãos. Agora, não é todo órgão que pode ter qualquer iniciativa. O Poder Judiciário só tem iniciativa para aquelas questões que envolvem diretamente o Poder Judiciário, por exemplo. Tá bom? Então, eu tenho aqui o início, a iniciativa. Aí eu vou ter a casa iniciadora, via de regra, Câmara dos Deputados. Então, vamos supor que o presidente da República, né, ofereça um projeto de lei à Câmara. Aqui é projeto de lei ordinário, tá? Esse fluxo aqui. Medida provisória vai ter um outro, emenda constitucional vai ter outro, enfim. Por isso que eu falei, o processo legislativo é muito complexo. Então, o presidente da República oferece um projeto de lei e entra com esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados pode arquivar ou pode oferecer emendas, votar, discutir, votar e mandar para o Senado. Manda para o Senado Federal. O Senado Federal também pode arquivar, pode oferecer emendas. Se oferecer emendas ao projeto que saiu da Câmara dos Deputados, esse projeto, no que foi emendado, ele volta para a Câmara dos Deputados. Estão vendo? Então, se o Senado altera o projeto que já foi alterado pela Câmara, eu tenho que respeitar o que veio do presidente da República? Não. O Legislativo está ali para modificar. Teve um projeto de iniciativa popular 10 medidas anticorrupção. Mas a Câmara mexeu. Claro que mexeu. Faz parte do processo legislativo o Congresso Nacional mexer, né? Oferecer emendas. Então, a Câmara dos Deputados oferece emendas ao projeto inicial. Vai para o Senado. Aquele projeto é avaliado pelo Senado. O Senado pode votar o projeto do jeito que veio da Câmara. Pode. Mas se ele oferecer emendas, alterar o projeto, aquilo que foi emendado volta para a Câmara e a Câmara vai avaliar, então, essas emendas do Senado. E depois, mas aqui o Senado, então, ele não modificou. Vai direto para o presidente da República. Não, o Senado modificou o projeto que veio da Câmara. Então, o que foi emendado volta
e a Câmara vai avaliar as emendas e depois pode aceitar ou não, e depois manda para o presidente da República, tudo bem? Então, esse processo Câmara-Senado funciona dessa forma. A Câmara vai analisar o projeto de lei, vai alterar da forma que quiser, porque faz parte, vai mandar para o Senado modifica também. Só que as modificações do Senado vão ser reavaliadas pela Câmara dos Deputados. O que não foi modificado, foi votado, de acordo com o que veio da Câmara, vai seguir para sanção ou veto presidencial, tudo bem? Então, vamos em frente aqui. O presidente ele pode vetar, né? Ou pode sancionar. Após sancionado, eu tenho a promulgação, na verdade, isso aqui faltou aqui, ó. A promulgação, aí eu tenho a publicação e a entrada em vigor depois da vacatio legis, né? Quem teve aula comigo de Civil 1 sabe que eu já ensinei vacatio legis lá, né? Enfim, então, eu tenho o presidente da República sancionando o que veio do Congresso Nacional, a promulgação daquele projeto de lei, eu tenho a publicação e tenho o período de vacatio legis, quando vai começar a vigência. Beleza. Mas e se o presidente vetar, pelo exemplo? Vamos de novo. Se o presidente da República vetar, o que foi vetado é devolvido ao Congresso Nacional. O Congresso pode manter o veto, e aí deixa de existir aquela parte da lei, ou não. O Congresso derruba o veto. O veto é rejeitado. Volta para o presidente da República com o veto rejeitado, e ele vai ter que promulgar, publicar, e a lei vai entrar em vigor. Ah, se o presidente da República não promulgar, aí o Senado vai fazer isso, tá bom? Essa é a ideia geral do processo legislativo. Peguei aqui a lei ordinária e é nesse processo que a gente vai ter as questões de constitucionalidade, né? Os vícios de constitucionalidade, vícios formais e formal e material. Pessoal, dei uma aula super rápida aqui de processo legislativo, 40 minutos, bati meu recorde. Ah, professor, acabou? Não acabou não. Agora, nós vamos ver algumas questões FGV. E peguei 3 questõezinhas, já que nosso tempo é curto, mas que essas questões vão mostrar muito como a FGV gosta desse tema. E vocês estão aqui para matar questões FGV. Vocês estão aqui para passar na OAB. Eu, nesse momento aqui, não sou o professor Rodrigo de Silva, de sala de aula, que está preocupado em ensinar, que vocês entendam toda a matéria. Não é isso. Quem faz prova de concurso, quem faz prova OAB, tem que estar preocupado em matar a questão, não em aprender a matéria. Eu tive um mentorado, né, um tempo atrás, né, que eu tenho a mentoria para concurso público e para a OAB. Aí eu tive um mentorado que falou assim: professor, eu não estou aprendendo nada. Aí eu peguei os gráficos dele lá da minha mentoria. Pô, o cara tá batendo 80%, tá acertando um monte de questão. Falei, não, mas calma aí, como é que você não está aprendendo nada? Você está matando questão aqui, está fazendo um monte de questão. Aí ele falou, não, mas eu estou fazendo, eu estou acertando as questões. Mas eu não consigo explicar as questões. Cara, isso aí você vai fazer depois, se você tiver sua carteirinha da OAB, quando você for advogar, for dar aula, aí você... For dar aula, eu tô com uma cacofonia, né? Quando você estiver em aula, aí você aprende o conteúdo para explicar, para os seus alunos aprenderem. Agora, meu amigo, é matar a questão. Você está sendo treinado para matar a questão. E essa aulinha aqui, OAB, é para isso. É para vocês matarem questões, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Questões... Então, aqui, ó, processo legislativo em questões FGV. 3 questõezinhas bem rapidinho, porque é o nosso tempo, mas eu já pedi para o professor Rafael e para o professor Igor que me deem mais tempo para essas aulas, para a gente ter outras aulas dessa, para eu trabalhar esses temas, tá bom? Então, vamos lá. Olha só a questãozinha FGV. Eu não lembro, acho que foi da Receita essa aqui, não lembro. Mas é de 2023 ou 2022. Peguei 3 questões recentes da FGV. Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais à luz da ordem constitucional brasileira, da emenda constitucional e da revisão constitucional. Olha só quem... Ah, professor, esse negócio aí... Ó, já tem um monte de informação aí, o pessoal botou aí, ó. Prezados discentes. Botaram aí, sala 058. Beleza, não é para mim não. Olha só. Ah, professor, esse negócio de revisão constitucional não cai na prova. Tá aqui, a FGV acabou de cobrar. Cobrou emenda à Constituição, e é uma questão bem interessante, tá? Bem interessante, que exigia aí um conhecimento bom do pessoal. Então, tá falando aqui, ó, os grupos participantes, então é uma gincana. Aí os grupos participantes tinham que avaliar as características essenciais da emenda constitucional e da revisão constitucional. Eu falei para vocês sobre a revisão constitucional.
só existiu uma vez em 93, porque isso foi o que determinou o poder constituinte originário. A gente já vai ver o artigo. O grupo alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais. O que eu falei da revisão para vocês? Foi uma sessão unicameral. Unicameral. Então, o grupo alfa está, a princípio, errado. De modo que cada casa legislativa deveria analisá-las isoladamente. Não foi assim a revisão. A emenda constitucional é assim. A emenda constitucional é assim. A revisão, não. O grupo beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. Tá certo, né? O quórum de aprovação da emenda à Constituição é de 3/5 em 2 turnos em Câmara e Senado. O quórum de aprovação da revisão era maioria absoluta. Era maioria absoluta. Então, não tinha... É um quórum diferenciado. O grupo beta está ok. Teve aula com o professor Rodrigo Silva. O grupo gama, por sua vez, defendeu que somente a emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão. Beleza, a revisão não tinha limites. Não foi dado limites na Constituição Federal para a revisão. A gente vai ver... Perdão, pessoal, agarrou aqui na garganta. A gente vai ver, então, que a emenda à Constituição ela possui limites. Limites procedimentais ou formais, limites materiais e limites circunstanciais. A revisão não tem esses limites. O poder constituinte originário não botou limites na revisão. Então, olha só. Então, o grupo gama também teve aula no IESB com o professor Rodrigo Silva. O grupo alfa não teve. O grupo alfa ou faltou a aula, né? Faltou a aula. Então, ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente em relação às afirmações dos participantes que letra E de helicóptero. Apenas as do grupo beta e gama. É isso, né? Letra E de helicóptero. Professor, helicóptero é com H, eu sei, eu tô brincando, pessoal. Pô. Vamos lá, então. Aí, só para a gente passar aqui pelas questões constitucionais, pelos artigos, então, para vocês salientarem isso. Então, olha só. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Aqui, pessoal, é o poder de iniciativa. Quem tem iniciativa da emenda à Constituição? Só esses entes, e na forma como está descrito, só esses órgãos, né? Ou aqui a presidência como o presidente como órgão da presidência da República, só esses entes aqui é que vão poder oferecer emenda à Constituição e na forma como está descrito, tudo bem? Professor, por que tem uma em vermelho, uma em azul? É porque a gente ia falar dos limites, eu já botei na cor aqui, porque isso também é cobrado em prova. O que é limite procedimental? E aqui é um limite formal. Por quê? Porque é a iniciativa. Então, em vermelho está a limitação formal. A limitação formal. Em azul está a limitação circunstancial. E em verde, que vai estar no próximo slide, vai estar a limitação material. A questão de onde a emenda, a Constituição não pode ser reformada. Tudo bem? Então, vamos em frente aqui. Então, limitação formal, limitação procedimental ou formal. São a iniciativa. Aí nós vamos ter aqui, a proposta será discutida e votada em cada Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Eu estou dizendo aqui o quórum necessário para a aprovação, o quórum de presença e de aprovação. Isso aqui também tem a ver com procedimento. Isso aqui tem a ver com processo legislativo. Como que deve ocorrer a votação dessa emenda? Se essa emenda aqui não for votada nessa forma, com esse quórum, eu tenho um vício de formalidade, um vício no processo legislativo. Eu já volto no parágrafo primeiro ali, só para terminar os vícios de formalidade. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Professor,
calma aí, professor. Você não disse que quem promulga é o presidente da República? Falei, eu mostrei no gráfico lá. Mas aquilo lá é para lei ordinária, é para lei complementar. Para emenda constitucional, o presidente da República, salvo se ele iniciou, ele não participa. Só o legislativo vai participar. Quem promulga é a mesa da Câmara e do Senado, né? Pelas mesas, não é a mesa do Congresso também, que tem muita pegadinha. São as mesas da Câmara e do Senado em conjunto vão promulgar a emenda à Constituição. Não tem veto presidencial em emenda constitucional. Isso aqui é uma questão boa de processo legislativo e que envolve... mas aí está dizendo que a emenda constitucional foi promulgada pelo presidente da República. Vício de formalidade. É inconstitucional essa emenda constitucional. Professor, mas a emenda constitucional não está na Constituição? Eu posso ter texto na Constituição que é inconstitucional? Pode. São os textos que não são os originários. Os textos que não são originários da Assembleia Constituinte de 87, que foram colocados depois na Constituição, pode haver declaração de inconstitucionalidade desses textos. É um caso, claro, quando eu tenho a formalidade negligenciada. Então, a emenda constitucional foi promulgada pelo presidente da República. Está errado. Ela tem que ser promulgada pelas mesas do Congresso, pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se não for assim, vício de constitucionalidade. Eu tenho um texto constitucional que é inconstitucional, um texto na Constituição que é inconstitucional, tudo bem? Só para a gente finalizar essa parte dos limites formais. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É por isso que eu falo que a gente tem que entender, né? Sessão legislativa é um ano, vamos botar aqui na cabeça de vocês. A sessão legislativa ordinária, ela começa em 2 de fevereiro, vai até dia 17 de julho, e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa, é quando o Congresso está funcionando. Eu tenho os recessos, né? Eu tenho os recessos. Aí eu posso ter sessão legislativa extraordinária nesses recessos. O que o parágrafo 5º está dizendo é o seguinte, olha, nesse ano eu já tentei uma emenda constitucional sobre um determinado tema. Se naquele mesmo ano eu tentar outra, tem um vício de inconstitucionalidade. Eu tenho um vício formal. Aconteceu isso essa regra também vale para medida provisória, e nós tivemos no primeiro... De vez em quando acontece, né? Mas em 2019 nós tivemos 2 medidas provisórias sobre o mesmo tema. Uma foi rejeitada, aí tentou-se uma outra com o mesmo tema, e aí teria o vício de constitucionalidade que foi avaliado pela comissão mista que estava avaliando aquela medida provisória. Tudo bem? Beleza. Só para a gente conseguir terminar, então, eu tenho um limite circunstancial. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Se eu tiver uma intervenção federal, como a gente teve recentemente aqui no DF, tem uma intervenção federal, e eu tenho uma emenda constitucional, eu tenho um vício de formalidade. A Constituição não pode ser emendada durante a vigência de intervenção federal, de estado de sítio ou de estado de defesa, tudo bem? São limites circunstanciais. Se há uma circunstância diferenciada de intervenção federal, de estado de sítio e estado de defesa, nesses casos eu não posso emendar a Constituição. Professor, mas emendaram. Vício de constitucionalidade, né? Por quê? Porque desrespeitou o processo legislativo. Não será objeto, aqui eu vou ter os vícios materiais, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Aqui fala obrigatório, voto obrigatório, não. Então, voto obrigatório, ele pode ser objeto de emenda à Constituição, né? Agora, o voto direto, secreto, universal e periódico, eu não posso mudar. Para eu mudar, eu tenho que rasgar a Constituição. Separação dos poderes. Essa é uma grande questão quando se fala em semipresidencialismo, em parlamento. Vamos mudar o modelo presidencialista, vamos para um semipresidencialismo. Isso talvez afete a separação de poderes. Aí ou eu crio uma nova Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição e criar o semipresidencialismo, ou eu vou deixar isso na mão do STF, porque é ele que vai interpretar,
gostemos ou não, compete ao STF a interpretação da Constituição. Então, se cria um modelo semipresidencialista e o STF entender que isso afeta a separação entre os poderes executivo e legislativo, isso pode ser causa de limite, de inconstitucionalidade material. Estou mexendo em algo que o poder constituinte originário de 87 não permitiu ser mexido. Tá bom? Vamos em frente aqui. Direitos e garantias individuais também, a gente não pode abolir, não pode retroceder em direitos e garantias fundamentais. Só porque eu botei ali, ó, aí eu botei as cores, então, na emenda à Constituição, eu tenho limites procedimentais ou formais, foi o que eu botei em vermelho. Limites em azul são os limites circunstanciais e em verde estão os limites materiais, como eu falei para vocês. Ah, tá, calma. Estou muito agitado. Deixa eu tomar uma água para eu reduzir a marcha. Obrigado, Andréia. Obrigado. Você é suspeita, Andréia. Você é suspeita. Já foi minha aluna. Você é suspeita. Obrigado. Mas vamos lá. Eu quero terminar as 3 questões. Vai dar tempo, Andréia. Vamos lá. Então, olha só. Da CF, nos atos das disposições constitucionais transitórias, eu tenho lá no artigo 3º essa questão da revisão constitucional. Quem permitiu isso aqui foi o Poder Constituinte originário. O Poder Constituinte originário permitiu, né? Você é melhor em live. Ó, o Luiz me zoando. Luiz, você é meu aluno ainda, hein, Luiz? Eu guardo mágoa no coração. Quer dizer que eu sou só bom em live. Em aula normal eu não sou bom, é isso? Ah, deixa comigo, Luiz, deixa comigo. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Olha só, a FGV cobrou uma ADCT, né? Uma ADCT no seu parágrafo 3º, no artigo 3º da ADCT. Então, é importante saber isso que a gente sempre fala isso aqui em aulas da formação do Estado brasileiro, de poder constituinte, enfim. Esse aqui é o poder constituinte revisional, que o poder constituinte originário ele permitiu. E ele determinou como é que seria a revisão constitucional. Olha, a revisão constitucional vai ser depois de 5 anos da promulgação da Constituição. Então, em 88. Perdão, a Constituição foi promulgada em 88. Então, em 93 teria revisão e teve. Só aconteceu lá, não pode acontecer mais. Só aconteceu ali, né? Não pode acontecer mais. E ele determinou, olha, vai ser uma sessão unicameral. Não é uma sessão do Congresso Nacional normal, que Câmara e Senado votam separadamente. É uma sessão unicameral, né? Além disso, o voto é pela maioria absoluta. Não vai ser 3/5 em 2 turnos, como é a emenda à Constituição. Eu poderia falar mais sobre esse poder revisional, tem muita coisa para falar, mas nesse momento aqui a gente não tem tempo para ficar falando tanto do poder revisional. De qualquer forma, letra E é a nossa questão correta, beleza? Vamos em frente aqui. Um grupo... essa questãozinha aqui, olha que questão gostosa, uma questãozinha gostosa, delícia. Um grupo de parlamentares apresentou o projeto de lei dispondo sobre a criação de cargo de procurador do Ministério Público de Contas. Olha só, os parlamentares... Isso aqui é um caso real, tá? A FGV pegou um informativo do STF recente, 2022. Apresentou o projeto de lei dispondo sobre a criação de cargo de procurador do Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas do referido Estado. Acho que era Roraima o Estado. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador do Estado e resultou na lei estadual tal. Após a publicação, o partido político Alfa anunciou que solicitaria sua análise por um especialista, de modo a verificar sua compatibilidade com a ordem constitucional. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a lei estadual número tal é formalmente. Pessoal, eu não vou ler as alternativas, porque a gente está com o tempo bem exíguo. Mas deixa eu colocar a questão para vocês aqui. Olha só, o Ministério Público do Tribunal de Contas, ele trabalha junto ao Tribunal de Contas do Estado. Outra coisa, o Estado, ele replica no que for compatível o processo legislativo constitucional. Então, a iniciativa, né? A iniciativa foi no caso de um deputado estadual,
Esse é o problema aqui dessa questão. Não poderia. Teria que vir do próprio Tribunal de Contas, porque o poder de iniciativa para mexer nessa questão é do Tribunal de Contas. Já estou adiantando a questão. Houve um deputado. O deputado teve a iniciativa, então eu tenho um vício de iniciativa. A Assembleia aprovou. O governador, fazendo as vezes do presidente no âmbito do Estado, que é o chefe do Executivo Estadual, ele sanciona e eu tenho a lei. Aí a FGV pede, avalie isso aí, por favor, se pode. Aí tem o informativo lá, 940 do STF. Perdão, o informativo não é o 940, não, é o 1057. Aí lá no 1057 ele traz essa informação do 940. Então tá lá, ó. Oi? Deu um tonão aí? Não, nada a ver. Vai dar tudo certo. É inconstitucional lei estadual de origem, né? É inconstitucional de origem parlamentar que discipline a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas estadual. É isso que a gente precisa. Olha só, se eu vou tratar da organização do Tribunal de Contas, porque na União também é a mesma coisa, eu replico isso nos estados. Se eu vou criar uma lei que trate do funcionamento e da organização do Tribunal de Contas estadual, a iniciativa no processo legislativo, ela tem que vir do próprio tribunal, não pode vir de um parlamentar. Se veio de um parlamentar, essa lei ela é inconstitucional por vício de formalidade, vício na iniciativa. É isso que vai matar nossa questão. Como o tempo está curto, eu não vou ler o resto, o que interessa para a gente é isso aqui. Então, aqui também é uma outra questão que mexe na despesa de pessoal do Ministério Público de Contas, enfim, mas o que vale é aquilo lá. Então, letra E. Letra E traz exatamente isso que eu acabei de falar. Inconstitucional, considerando o vício de iniciativa, já que o projeto de lei somente poderia ter sido apresentado pelo Tribunal de Contas. Pessoal, eu peço desculpas que eu estou bem rápido, mas é que eu quero cumprir o tempo. E tem mais uma questão ainda. Mas o que fica para vocês é o seguinte, para a gente resumir isso que a questão trouxe. O deputado, a Assembleia, pode oferecer qualquer lei? Não. Eu falei do juiz de garantias, né? A iniciativa tem que ser respeitada. Então, nesse caso, o STF, a quem cabe interpretar a Constituição, professor, mas é um caso no Estado. Pois é, mas lá no Estado tem que ser replicado o modelo constitucional. Então, interpretando a Constituição, o STF disse, olha só, se vai ter uma lei que vai alterar o funcionamento e a organização do Tribunal de Contas estadual, a iniciativa dessa lei tem que ser do Tribunal de Contas. Não pode ser do governador, não pode ser de deputado, não pode ser da mesa, da Assembleia, não pode, tem que vir do Tribunal de Contas. Se veio de outra pessoa, há um vício de iniciativa, então essa lei é inconstitucional. Tudo bem? Vamos em frente, então, para a gente acabar, só para terminar, a última questãozinha. Essa questãozinha é bem gostosa, vai falar de MPs. Eu ia aproveitar essa questão até para falar sobre essa celeuma atual que está falando das comissões mistas, mas não vai dar tempo. Então, nós vamos matar essa questãozinha para falar de medida provisória, que é um tema recorrente. A FGV adora quando fala de controle de constitucionalidade, quando fala de processo legislativo, adora falar de dois temas, emenda à Constituição e medida provisória. São os dois temas preferidos da FGV. Então, vamos lá. O presidente da República editou 4 medidas provisórias, cada qual com o seguinte objeto. Primeiro, MP. Autorizou que os estados e Distrito Federal legislassem sobre sistema de consórcios e sorteios em seu território. Posso fazer isso por medida provisória? Não, não posso. Por quê? Porque a legislação sobre consórcios e sorteios, ela é de iniciativa privativa da União. Privativa da União. Pode ser delegada a Estado e Distrito Federal? Pode, mas tem que ser por lei complementar. Não pode ser por medida provisória. Então está errado isso. Não pode ser por medida provisória. Nós vamos ver depois aqui onde está o texto constitucional que fala disso. Segundo MP, alterou a alíquota de certo imposto de competência da União. Posso alterar a alíquota de imposto da União por medida provisória? Posso, sem problema, não há discussão sobre isso. Abriu créditos extraordinários ao orçamento da União com o objetivo de atender às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de comoção interna.
sem problema também, pode ser feito por medida provisória. Quarto, alterou as regras do processo disciplinar dos servidores públicos civis da União. Também pode ser feito por medida provisória, sem problema nenhum. O partido Alfa, insatisfeito com a edição das medidas provisórias, consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade formal desses diplomas normativos com a ordem constitucional, considerando o objeto de cada qual. O advogado, abstendo-se de considerar em torno da sua relevância e urgência, respondeu corretamente que, sob a ótica formal, letra A, apenas a segunda, terceira e quarta são constitucionais, a primeira é inconstitucional, porque, para tratar daquele assunto, só por delegação via lei complementar. Então, vamos aqui ao artigo 62 para a gente finalizar essa aula, tudo bem? Vamos lá. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, isso aqui o STF já entendeu que é questão interna corporis. Só a Câmara e o Senado é que podem decidir sobre isso. Então, não cabe à imprensa, não cabe a ninguém, nem mesmo ao STF, determinar relevância e urgência. Quem faz isso é o Congresso Nacional. O presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processo civil. Sobre isso aqui, não cabe medida provisória. Não pode o presidente da República oferecer medida provisória sobre aqueles temas ali, tudo bem? Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Não pode nem projeto de lei, quanto mais medida provisória. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais suplementares, ressalvados o previsto no artigo 67.3. É exatamente isso, né? Aí vamos voltar aqui. Esse tipo de... Eu não vou entrar aqui em direito financeiro e orçamentário, porque nem é minha praia. Mas quando diz aqui, vamos pegar aqui a borrachinha. Vamos pegar aqui a borrachinha. Vamos pegar aqui a borrachinha. Quando diz aqui que esse... Opa! Isso, vai dar tudo certo. Não. Aqui. Caneta. Tá acabando, tá, pessoal? Calma. Não apaguem a luz ainda. Quando ele fala aqui, ó, abriu créditos extraordinários de orçamento da União com o objetivo de atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de comissão interna. É exatamente a exceção que está prevista aqui na letra D. Via de regra, orçamento e créditos adicionais e suplementares não podem ser por medida provisória. A gente vai até lembrar das pedaladas fiscais, né? Aí é outra discussão. Via de regra, não pode ser por medida provisória. Apesar de que eu acho que lá foi por projeto de lei, não foi por medida provisória. Ressalvado o disposto no artigo 67, parágrafo 3º, é a exceção que é exatamente essa que a FGV traz. Ela traz a exceção. Então, aquela terceira medida provisória está ok, tá? Está ok. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Toda eleição, independente de quem está no poder, vem a fake news. Olha, na madrugada de hoje, o Congresso Nacional, ou melhor, veio medida provisória e permitiu o sequestro da poupança. Isso porque, lá na época do Collor, né, quem viveu sabe, o Collor, a ministra Zélia Cardoso de Mello, no primeiro dia do mandato, foi lá e sequestrou os bens da poupança de todo mundo. Em 2001, veio via medida provisória, tá? Lá, naquela época podia. Em 2001 foi alterado. Hoje não pode mais, não há como eu pegar o dinheiro da poupança das pessoas por medida provisória. Tudo bem? Aqui, ó, reservada a lei complementar. Matéria que é reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Matéria que é reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Tudo bem? Guardamos isso e eu vou mostrar por que a gente vai guardar essa informação. Já disciplinar, essa aqui mata a quarta lá medida... não mata não. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República, é o mesmo caso da emenda constitucional, se já foi disciplinada naquele ano. Ou se está presidente de veto, não pode ser, não posso ter uma nova medida provisória. Aqui é a questão da majoração de impostos, né?
que é a primeira ali, o primeiro caso que a FGV traz, é possível sim ser por medida provisória. O que eu quero trazer é isso aqui, ó. Olha só que questãozinha que exigia um certo conhecimento da pessoa. Olha que questãozinha, olha só. Artigo 22. Compete privativamente, não é exclusivamente. Se não é exclusivamente, privativamente, a União pode sim ceder a estados e Distrito Federal. Então tá aqui, ó, compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Aí você vai dizer, professor, não é isso que está dizendo ali? Você não, a União não pode delegar a estados e Distrito Federal sistemas de consórcio e sorteios? Pode, mas isso é por lei complementar. E a lei complementar, assunto de lei complementar, não pode ter medida provisória. É o que a gente acabou de ler aqui, ó. Reservado, assunto reservado à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Então, meu amigo, aqui, ainda que a União quisesse ceder a legislação de sistema de consórcios e sorteios a estados e Distrito Federal, isso tem que ser feito por lei complementar e não por medida provisória. Então, resposta letra A, de harmonia. Ah, professor, harmonia é com H. Eu sei, eu estou só brincando. Enfim. Então, tá lá. Vamos que vamos. É isso. Pessoal, boa tarde a todos, professor, muito obrigado. Obrigado você, Vera, Everton, faz contato comigo aí no particular, que eu falo com você. É isso, pessoal, aula corridinha, mas espero ter trazido todas as informações. A aula vai ficar gravada, né? Obrigado, Luana. A Luana já está passada em estágio, né? Já está passada porque acabou de me dizer ali uma palavra maravilhosa. Obrigado a todo mundo, é isso. Sempre que precisar, estou aqui para vocês. Façam contato se precisarem lá no Instagram, né? Meu Instagram é @prof.rodrigosilva. Podem mandar mensagem por celular também, lá no WhatsApp, né? Precisou, estou aqui. Sou seu servo para serviços leves, hein? Para serviços leves, tá bom? A aula vai ficar gravada. O pessoal do IESBI deve passar para vocês, né, a aula gravada e também o material. Qualquer coisa, façam contato. Um abraço, tchau, tchau.